Livro Quem Somos Nós? Visão e percepção. A mente fornece a referência, o conhecimento específico e as premissas específicas para que os olhos vejam. A mente forma o universo que o olho então vê. Em outras palavras, nossa mente está estruturada em nossos olhos. Henryk Skolimowski. Se tudo o que percebo tem por base o que já conheço, como poderei perceber alguma coisa nova? Se eu nunca perceber algo novo, como poderei mudar? Como crescerei? Depois daquela viagem por um dos tópicos mais nebulosos e desconhecidos, a realidade, é bom voltar para um pouco de verdadeira ciência. Provada, validada, aceita. E ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, elas percebem. Quem vê o quê? 5 níveis aninhados de processamento cerebral. Foi o que você acabou de fazer para ver. Cada uma dessas letras, seus olhos não mandaram a imagem de cada letra para você. Seu cérebro processou os dados visuais enviados pelos olhos e construiu essas letras. Para isso, o cérebro primeiro divide em formas, cores e padrões básicos aos impulsos que chegam a ele. Ele então compara esses elementos a padrões de lembranças de coisas similares, associando-os a emoções e atribuindo significado aos eventos. Ele então reúne tudo isso, formando uma imagem integrada, que é projetada no lobo frontal. 40 vezes por segundo. É isso mesmo. Nós nem ao menos vemos de forma contínua. É como um filme piscando. Isso significa que o cérebro pinta tudo o que vemos. Imagine que você está olhando para uma floresta. O cérebro está, na verdade, pintando as folhas de cada árvore que você vê. Para tanto, ele associa as imagens e lembranças ou redes neurais de folhas, cores, tamanhos e formas, e de alguma maneira as reúne. Se tudo isso parece tão chocante e tão contrário à forma como nós vemos pelo mundo, como os neurofisiologistas chegaram a esse esquema. Isso no seu rosto é um nariz? Os cientistas descobriram como o cérebro constrói imagens visuais pelo estudo de pacientes que sofreram derrame. Após o derrame, uma pequena parte do cérebro parava de funcionar. Então, os cientistas podiam ver como o sentido da visão tinha sido afetado. Um exemplo é o caso de pacientes cujo derrame afetou uma pequena parte da área do cérebro responsável pelo processamento visual. A parte que aparentemente processa narizes, esses pacientes não conseguiam enxergar narizes. Eram capazes de ver todos os detalhes de uma pessoa, porém se entrasse alguém usando um grande nariz vermelho de palhaço, quando se perguntava a eles o que havia de diferente, nunca mencionavam o nariz, mesmo quando provocados. Cara, o Bob tem um tremendo de nariz. Reagiam como se não houvesse nada de extraordinário. Todo o resto eles percebiam perfeitamente. Portanto, evidentemente, os olhos estavam mandando todos os sinais ao cérebro. Em lugar de efetivamente ver o nariz, mesmo de palhaço, eles apenas viam
o que julgavam que o nariz da pessoa deveria ser. Também há evidências, embora menos dramáticas, de que é o cérebro e não os olhos quem realmente vê. Não existem receptores visuais no local em que o nervo óptico sai do globo ocular para chegar à parte posterior do cérebro. Portanto, poderíamos esperar que ao fechar os olhos pudéssemos ver um ponto negro no centro, mas nunca o vemos. Isso acontece porque quem pinta a imagem é o cérebro e não o olho. Mais dados. Os cientistas descobriram que se medirmos a corrente elétrica produzida pelo cérebro de um indivíduo, usando, por exemplo, um exame de tomografia, enquanto ele olha um objeto e novamente enquanto imagina, as mesmas áreas do cérebro são ativadas. Fechar os olhos e visualizar um objeto produz os mesmos padrões cerebrais de quando se está de fato olhando o objeto. Não somente o cérebro não faz distinção entre o que vê e o que imagina, mas também parece não saber a diferença entre uma ação executada e a mesma ação visualizada. O Dr. Edmund Jacobson, criador da técnica de relaxamento progressivo para redução de estresse, descobriu isso por volta de 1930, quando pediu a indivíduos que visualizassem ações físicas e constatou movimentos musculares muito sutis, correspondentes àqueles que os músculos realmente fariam se desempenhasse a atividade visualizada. Essa informação vem sendo muito bem utilizada por atletas em todo o mundo. A verdade sobre a percepção. A percepção é um processo complexo com múltiplas facetas, iniciada quando nossos neurônios sensoriais captam informação do meio ambiente e a enviam ao cérebro na forma de impulsos elétricos. Como todas as criaturas vivas, temos uma percepção sensorial limitada. Não vemos a radiação infravermelha ou percebemos os campos eletromagnéticos como os pássaros, que usam essa informação para se orientar. Contudo, a quantidade de informação que entra por meio dos 5 sentidos é impressionante. Cerca de 400 bilhões de bits por segundo. Obviamente, não recebemos nem processamos conscientemente essa quantidade. Pesquisadores afirmam que passam por nossa consciência apenas 2.000 bits por segundo. Portanto, nas palavras do Dr. Andrew Newberg, quando o cérebro trabalha para tentar criar para nós uma história do mundo, ele precisa se livrar de muitos dados supérfluos. Por exemplo, enquanto lê essas palavras, embora seus sentidos captem a temperatura do ambiente, a sensação do corpo na cadeira, a textura da roupa sobre a pele, o zumbido do refrigerador e o cheiro do shampoo, você está quase totalmente desligado de tudo. O Dr. Newberg prossegue. O cérebro precisa filtrar uma tremenda quantidade de informação irrelevante para nós. Ele faz isso inibindo coisas, evitando que algumas respostas e informações neurais acabem por chegar ao nível consciente e sejam ignorados. A cadeira em que estamos sentados, ou seja, filtrando o que é conhecido. Então existe a filtragem do que é desconhecido. Ao vermos alguma coisa que o cérebro não consegue identificar, buscamos algo similar. Não é um esquilo
mas é muito parecido. Se não houver nada semelhante, ou se for algo que saibamos não ser real, descartamos a informação com eu devo estar imaginando coisas. Assim, nós não percebemos a realidade de fato. Vemos a imagem dela que nosso cérebro construiu, usando o impulso sensorial e associações obtidas em suas vastas redes neurais, dependendo de suas experiências, diz o Dr. Newberg. E de que você as processa, isso realmente cria seu mundo visual? O cérebro é, afinal, quem percebe a realidade e cria nossa versão do mundo. Emoções e percepções. Como sugere a pesquisa da doutora Pert, dos Institutos Nacionais de Saúde, o que determina como e se vamos perceber algo é tanto o que acreditamos ser real, quanto o que sentimos em relação ao que os nossos sentidos captam. Ela diz: nossas emoções decidem o que é digno de atenção. Os receptores são os mediadores na decisão sobre o que vai se tornar um pensamento. Ao chegar à consciência, e o que vai permanecer como um padrão de pensamento não digerido, enterrado num nível mais profundo do corpo. Conforme explica Joe Dispenza, as emoções foram projetadas para fixar quimicamente algo em nossa memória de longo prazo. As emoções são ligadas num nível ainda baixo do processamento visual, próximo do primeiro passo. De um ponto de vista evolutivo, isso faz sentido. Se você caminha por uma trilha e um tigre salta à sua frente, você vai processar essa imagem e começar a correr antes de saber por quê. 400 bilhões de bits por segundo, mesmo depois de jogarmos fora o irreal, marcianos e o irrelevante cheiro de shampoo, ainda restam muitos bits. As informações atribuem a eles um peso ou importância relativos. Elas são um atalho estrutural na percepção e também nos dão a capacidade incomparável de não ver o que simplesmente não queremos ver. Paradigma e percepção. Portanto, se construímos a realidade com elementos de nosso estoque já existente de lembranças, emoções e associações, como podemos perceber algo novo? A chave são os novos conhecimentos, expandir nosso paradigma, nosso modelo do que é real e possível. Acrescenta novas opções à lista utilizada por nosso cérebro. Lembre-se, essa lista é só uma descrição operacional da realidade, baseada em nossa experiência pessoal. Não é a realidade propriamente dita. Conhecimentos novos podem abrir nossas mentes a novos tipos e novos níveis de percepção e experiência. Informações novas são importantes, mas o conhecimento completo envolve tanto a compreensão quanto a experiência. Se você quiser que alguém saiba como é comer um pêssego, pode descrever a experiência. É suculento, doce, macio, mas ele ou ela nunca saberá de fato o que é comer um pêssego enquanto não morder um. Portanto, para expandir nosso paradigma e despertar para uma vida mais rica, precisamos de novas experiências. Por exemplo, quando foi a última vez que você provocou a própria mente? Que você fez algo tão escandalosamente diferente que ficou de boca aberta, pensando: não acredito que fiz isso. Em viagem a Strand,
Carlos Castaneda descreve uma das lições de Dom Juan: empreitar a si mesmo, ou seja, estudar os próprios hábitos, como se espreitasse uma presa de modo a se apanhar fazendo coisas habituais, e então fazer algo totalmente novo. De volta às velhas perguntas. Se só percebemos o que reconhecemos, como iremos perceber algo novo? Se é você quem se faz, como poderá criar um novo você? Quando compreendemos que só conseguimos experimentar a vida dentro das fronteiras do que já sabemos, torna-se óbvio que, se quisermos ter uma vida mais abrangente e mais rica, com mais oportunidade de crescimento, realizações e felicidade, precisaremos nos empurrar para frente, fazendo grandes perguntas, experimentando novas emoções e armazenando mais dados em nossas redes neurais. Nós criamos o nosso mundo. O resultado, pelo menos para a ciência, é: nós criamos o mundo que percebemos. Quando abro os olhos e olho em torno, não vejo o mundo, mas o que o meu equipamento sensorial consegue perceber, o que meu sistema de crenças me permite ver, o que as minhas emoções desejam ou não ver. Apesar de resistirmos e desejarmos acreditar no mundo real que podemos perceber e com o qual concordamos, o fato é que frequentemente, talvez sempre, pessoas diferentes percebam as mesmas coisas de forma completamente diferente. Por exemplo, quando um crime é descrito por várias testemunhas, como no filme clássico japonês Rashomon, as versões do que realmente aconteceu diferem radicalmente, não só nos detalhes, mas até na aparência da vítima e do criminoso. Cada testemunha acredita ter a versão correta, porém o que eles têm é a própria percepção do ocorrido. Sempre criamos nosso mundo em um miríade de maneiras. A visão e a percepção são as mais óbvias e passíveis de comprovação científica. A questão vital é: a coisa para por aí? É esse o limite da nossa capacidade de influenciar o mundo que vemos? Um passo além. Para você não pensar que a ciência solucionou o mistério da visão, vamos mais fundo na toca do você sabe quem. Karl Pribban revolucionou o modo de pensar o cérebro quando declarou que ele é essencialmente holográfico. O processamento está espalhado por todo o cérebro e, como num holograma, cada parte contém o todo. Só isso já era bastante estranho, mas então ele aplicou esse modelo à forma como percebemos. Afirmou que o universo é essencialmente holográfico, e a única razão para sentirmos que estamos dentro da realidade, em vez de apenas percebê-la, é o fato de nosso cérebro estabelecer uma conexão holográfica com o que está lá fora. Caso em que o tempo e espaço desaparecem. Portanto, nossa percepção não é processada apenas no cérebro, ela se move para além dele para interagir com o que está lá fora. Por isso, os óculos de realidade virtual nunca conseguirão convencer-nos de que estamos dentro daquela realidade. Mas se a realidade é holográfica, é possível perceber isso de imediato. Nossos sentidos são ilimitados, são cortadores de biscoitos, dando forma à realidade, ao passo que os exploradores da consciência relatam ser possível experimentar
completamente o mundo. Todo o universo em um grão de areia, tudo ao mesmo tempo. E desse ponto de vista, tudo o que percebemos com nossos sentidos é Maya, ilusão, tudo depende do ponto de vista. Pense um pouco nisto. Como seu paradigma ou atitude afeta o que você vê? Qual é o seu estado emocional mais frequente? Como esse estado afeta suas percepções? Você consegue ver qualquer coisa que exista fora desse estado emocional? Se só percebemos o que conhecemos, como é possível perceber alguma coisa nova? O que você está disposto a fazer para perceber alguma coisa nova? Por que você não enxerga auras? De onde está vindo essa nova percepção? Ludwig Fleck, epistemologista e microbiologista polonês que incutiu em Thomas Kuhn a ideia do paradigma, percebeu que quando os novos alunos recebem uma lâmina para examinar ao microscópio, inicialmente são incapazes de fazê-lo. Eles não conseguem ver o que está na lâmina. Por outro lado, eles frequentemente veem algo que não está ali. Como isso pode acontecer? A resposta é simples. Toda percepção, principalmente as formas mais sofisticadas, exigem treinamento e desenvolvimento rigorosos. Depois de um tempo, todos os estudantes começam a ver o que está ali para ser visto. Campeões de natação e de mergulho de salto em altura, de corrida de velocidade, de levantamento de peso e outros atletas se preparam para visualizar em detalhes suas apresentações, usando todos os sentidos para simular a ação completa que desejam desenvolver. No começo isso parecia muito estranho, principalmente para aqueles atletas competitivos e carregados de testosterona. Eles não conseguiam entender que valor poderia haver para seus treinamentos, ficarem parados e com os olhos fechados. Mas agora já está absolutamente provado que isso funciona e já se tornou lugar comum. Somos bombardeados por imensas quantidades de informação que entra em nosso corpo e é processada. Ela entra por meio de nossos órgãos dos sentidos, vai se infiltrando corpo acima, e a cada passo vamos eliminando informações. Por fim, a que chega à superfície da consciência é aquela que mais atende a nossos interesses. Candace Pert, PhD. O que eu não posso ver e desejo ver? Como as minhas emoções estão afetando a percepção da minha realidade? Como posso perceber algo novo quando estou presa ao meu velho paradigma? O que estou disposto a mudar para ver a realidade de forma diferente? Como uma mudança nas minhas percepções vai mudar minha realidade? Ela vai ficar melhor? Diferente? As duas coisas? Betsy. Seu cérebro não sabe a diferença entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro. Joe Dispenza. Não existe lá fora, um lá fora que seja independente do aqui dentro. Fred Alan Wolf, PhD. Isso é um gatinho no seu nariz? Pesquisadores colocaram gatinhos recém-nascidos em um ambiente experimental onde não havia linhas verticais. Semanas depois, quando colocados no ambiente normal, os gatinhos não eram capazes de ver nenhum objeto com uma dimensão vertical, como as pernas de uma cadeira, e esbarravam nesses objetos. Nossos olhos estão se movendo o tempo todo. Eles se movem sobre todo esse campo de energia.
Então, por que eles colocam em foco e começam a deixar entrar uma área e não outra? É muito simples. Vemos aquilo em que queremos acreditar e viramos as costas ao que não é familiar ou agradável. Candace Pert, PhD. Recentemente ouvi a história sobre a seguradora que tentava analisar um problema específico em Saskatchewan. Pilotos de aeronaves pequenas, quando tinham problemas com o motor, tentavam aterrissar na autoestrada mais próxima e relativamente mais vazia. Depois de aterrissar e reduzir a velocidade, eles raramente deixavam velocidade suficiente para sair da estrada. Provavelmente estavam felizes só por estarem vivos. Frequentemente, motoristas batiam os carros contra os aviões, e quando questionados pela polícia, quase sempre diziam que não tinham visto a aeronave. Num momento, eles estavam dirigindo, no outro momento seguinte, haviam se chocado contra alguma coisa. A companhia de seguros descobriu a razão para isso ocorrer. A última coisa que um motorista espera ver numa autoestrada é um avião, portanto eles nunca os veem. Mark. O único filme que passa no cérebro é aquele que temos a capacidade de ver. Hamilton. Quem somos nós? Uma nova evolução. Recebemos muitos e-mails perguntando por que continuamos a reeditar o filme. Diziam que suas cenas favoritas haviam sido excluídas e novas cenas acrescentadas. Algumas pessoas estavam muito indignadas, mas nós não cortamos nada. Mesmo quando dissemos isso aos espectadores, eles não acreditaram. Aparentemente, quando nossos novos conhecimentos surgiram, suas mentes perceberam partes diferentes do filme. Assim sendo, decidimos realmente dobrar e desdobrar. Substituímos as antigas entrevistas por novas. Acrescentamos 1 hora de novas entrevistas e de animação. Reestruturamos a parte ficcional. Vai ser divertido observar se alguém se perde em meio a uma nova evolução. Will.